gente, hoje é dia de revisão para avaliação da unidade. Lembrando, dúvidas, se sintam à vontade para perguntar. Se não tiverem coragem de perguntar no grupo, saibam que vocês têm toda a abertura para falar comigo no privado, tá? Então, vamos lá rapidinho aqui com a nossa revisão. O magnetismo, ele vai ser aquele fenômeno ou força de atração magnética entre corpos. Ele é observado desde as antigas civilizações. Então, por exemplo, os povos antigos, eles utilizavam essa pedra chamada de magnetita para separar objetos. Então, vamos supor, tinha lá uma mistura de limalha de ferro com pequenos pedacinhos de madeira, raspinhas de madeira. Então, eles pegavam a magnetita e aproximavam ali daquela mistura. A limalha de ferro seria atraída pela magnetita e aí eles conseguiam separar esses dois materiais. Então, essa história aí da observação do fenômeno magnético, ela já vem de tempos. Um ímã, ele vai ser um material que vai possuir a capacidade de atrair outros objetos. Ele pode ser artificial e ele pode ser natural. O ímã natural, ele vai ser encontrado, como o nome já diz, naturalmente na natureza. Então, ele não vai precisar passar por nenhum processo de imantação, tá? Um exemplo de ímã natural é justamente a magnetita. Essa pedrinha aí que a gente pode encontrar livremente na natureza. Então, ela por si só, ela já tem essa propriedade magnética. Se você colocar ela próximo a um prego, a um clipe, por exemplo, esses materiais serão atraídos por essa pedra. Mas nós temos também os ímãs artificiais, que são os ímãs que são imantados. Então, geralmente, as pessoas pegam o ferro e aí esse ferro ele vai passar por um processo de imantação, que nós vimos em aulas passadas, que pode ser por indução, por atrito, né? Por contato. Então, o ímã artificial vai ser todos esses ímãs que a gente conhece, por exemplo, que a gente compra, tá? Esses ímãs de geladeira que a gente ganha lá do comércio local do nosso bairro. Então, todos esses ímãs serão artificiais, eles passarão por processos para se tornarem ímãs, enquanto os ímãs naturais, eles serão sempre encontrados na natureza e eles não vão precisar passar por esse processo. Bom, mas quais são as propriedades de um ímã? Todo ímã, gente, sem exceção, eles terão polos magnéticos. Dois polos magnéticos, o polo norte e o polo sul. Se a gente dividir esse ímã no meio, nós teremos dois ímãs. E esses dois ímãs também terão dois polos, norte e sul. E assim sucessivamente. Se a gente for dividindo ele em pedacinhos cada vez menores, mesmo assim, eles terão dois polos, né? Esses pedacinhos menores, o polo norte e o polo sul. Essa é uma propriedade dos ímãs que é muito característica e ela é fundamental, tá? É obrigatório todo ímã ter esses dois polos magnéticos. Além disso, os ímãs, eles também possuem um campo magnético. O campo magnético vai ser a região próxima àquele ímã que vai sofrer a atração, tá? Então, aí na imagem, por exemplo, vocês estão vendo um ímã com os seus dois polos, polo sul e polo norte, e ao redor ali, a pessoa, ela espalhou limalhas de ferro, que são como se fossem raspinhas de ferro. E toda essa região que vocês estão vendo aí, né, onde o ferro ele está mais próximo, né, ele está sendo mais atraído, é a região que a gente chama de campo magnético. Nós vimos também que a Terra ela é um grande ímã, ela se comporta como um grande ímã. Por quê? Porque lá no núcleo da Terra, quando a gente começou a estudar lá no início do ano, vocês viram que o núcleo ele é composto por diversos materiais, incluindo o ferro.
Então, esses materiais, né, eles se comportam como um ímã. Então, por essa razão, a Terra, ela possui um polo sul e um polo norte. E ela se comporta como um grande ímã por essa razão. Inclusive, a Terra, ela possui campo magnético. Vocês podem ver aí na imagem. Se aparece um objeto aí no campo magnético da Terra, ele pode sim, né, dependendo das suas propriedades, ele pode ser atraído pela Terra, por esse campo magnético, né, ou pelo Polo Sul ou pelo Polo Norte. E aí nós vimos também a questão da bússola. A bússola, ela é um material super importante, né, para orientação, para navegação, e ela foi construída pelos povos antigos da China. Ela era utilizada extremamente para navegação. A bússola, ela contribuiu para a expansão do comércio mundial também, né? E aí ela foi aperfeiçoada com o tempo. Então, essa imagem que vocês estão vendo é de uma bússola antiga. Então, eles pegavam uma placa, né? Também com propriedades magnéticas. Essa colher, ela também tinha propriedades magnéticas. E aí, essa colher, ela ia girando de acordo com o polo magnético da Terra. Ou o polo sul ou o polo norte. E aí, as pessoas, elas eram orientadas pela a bússola, né? De forma meio rudimentar, mas ela foi aperfeiçoada com o tempo até chegar na bússola atual que a gente conhece, né? Então, como é que a bússola funciona? No meio da bússola existe uma agulha que sofreu um processo de imantação, tá? Além disso, a bússola, nesse visor dela, tem os pontos cardeais, tem o Polo Norte e o Polo Sul. E essa bússola, essa agulha, né, que foi imantada, ela sempre vai apontar ou para o Polo Norte ou para o Polo Sul da Terra. Por quê? Porque a agulha, ela vai sempre ser atraída, né? A Terra, ela se comporta como um ímã, então essa agulha, ela sempre vai apontar para o Polo Norte ou para o Polo Sul. E aí a pessoa que está utilizando vai conseguir se orientar ali, né? Ter noção para onde ela está indo. E aqui, gente, a utilização dos ímãs. Os ímãs hoje, eles são peças essenciais para a sobrevivência da gente, mesmo que a gente não saiba muito bem, né? Mas os ímãs, eles são utilizados em geladeiras, nos micro-ondas, nos nossos computadores, nas impressoras, nos ferros velhos, nas indústrias, equipamentos médicos também. Os ímãs, eles são essenciais, então eles estão presentes no nosso cotidiano mais do que a gente imagina.